Bem, em primeiro momento, uma vez que a gente terminou as bem-aventuranças, aquilo que Jesus disse que de verdade é ser feliz, eu preciso dizer para vocês, em primeiro lugar, que uma verdadeira fé no que Jesus declarou sobre felicidade muda radicalmente a nossa vida. Radicalmente. Quando você não vê mudanças profundas na vida de um cristão, é porque de verdade ele não crê também de fato, né? Conversava mais cedo no café com alguns amados ali, à minha direita, dizendo para eles da riqueza que é as escrituras e também a riqueza como Deus trabalhou ao longo dos anos com relação aos textos bíblicos, né? Por exemplo, nós temos ali o Novo Testamento escrito em grego, um grego popular, que era o inglês da época. Havia um judeu de fala grega, né? Pela influência dos helenistas lá no cativeiro. E o aramaico, Jesus falando em aramaico, o povo escrevendo em grego. Mas eu estava falando especialmente do pensamento judeu e do pensamento grego, usando a palavra arrependimento. Porque arrependimento para o grego é muito filosófico, muito mental, né? Muito pensamento, muita sabedoria. Ele pensa em arrependimento como metanoia, mudança de mente. Já o judeu, a língua hebraica, quando falava de arrependimento, eles pensavam literalmente em conversão, uma meia volta. Mas eu estava falando para os irmãos, a gente não perde nada, é rico você poder juntar as duas ideias. Porque se por um lado a gente precisa de verdade mudar a mente, mudar a atitude, o resultado prático disso é meia volta. O que a gente não consegue de verdade atestar a fé de alguém que não deu meia volta. Por mais que você diga que você se arrependeu, enquanto eu não vejo você andando num caminho diferente, no sentido diferente, contrário, eu vou dizer, você não crê de fato. Você de verdade não se arrependeu. Não, mas eu já me arrependi, minha mente mudou. A mente não mudou. A metanoia não houve. Aí a prática judaica é muito boa. A prática é você de verdade fazer o caminho contrário, né? A conversão é justamente aquela meia volta. Você está indo numa direção, vai para outra direção, contrária àquela, né? E nesse sentido, é bom pensar que as bem-aventuranças, se a gente crê de fato que Jesus disse que ser feliz é ser, não é ter, não é fazer, mas é ser feliz, então toda a nossa expectativa na felicidade que o mundo prega precisa mudar. Nossa conduta precisa mudar, de fato. E a gente precisa derramar nosso coração nessas verdades. Antes de seguir adiante, eu quero só repassar com vocês algumas frases, algumas verdades sobre a felicidade no reino. Lembrando tudo que nós conversamos desde o princípio, desde o felizes os pobres de espírito. Então, eu escrevi alguns pensamentos aqui, só para fortalecê-los. Eu quero registrar aqui e também falar contigo para ver se você lembra do que nós falamos. Não é impossível para o pobre ser soberbo, nem para o rico ser humilde. Não é impossível. Quando você fala felizes os pobres de espírito, Mateus fala pobre no sentido de vazio, Lucas já fala de pobre no sentido de pobre mesmo, pobre sem dinheiro. Em geral, as pessoas associam pobreza com humildade, riqueza com soberba. Mas isso é um engano. Não é impossível para o pobre ele ser soberbo, nem para o rico ser humilde. Não é impossível. Na verdade, não é impossíveis para Deus, né? Não é impossíveis para Deus. Quando Jesus falou que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, claro, os teólogos tentam explicar isso de várias formas, inclusive dizer que camelo é corda, que o fundo da agulha
é uma porta. Eu estava em Israel, justamente ali no templo, quando um guia turístico judeu, com essa teologia moderna, quis explicar que o fundo da agulha era uma daquelas portas. O fundo da agulha que Jesus falou é uma daquelas portas ali. Ali o camelo só passa quando tira tudo, passa apertado, coisa e tal. Papai explicou. Eu chamei ele no cantinho e falei com ele assim, bem, aqui a gente tem um problema muito sério. Ele, por quê? Porque o que Jesus falou, os discípulos entenderam que era impossível. É só você ver o resto da conversa. Quando Jesus falou que era mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, os pobres discípulos se aproximaram de Jesus e falaram, Senhor, quem é que vai entrar então? Eles devem ter feito uma conta absurda e dito, se essa é a condição mesmo para entrar no reino, quem pode entrar? Jesus estava falando de algo impossível. Eu não preciso saber hebraico, eu não preciso conhecer história, eu só preciso ler a Bíblia à luz do Espírito Santo e ver o diálogo. Está claro que Jesus estava falando de algo impossível. E a resposta de Jesus para os discípulos qual foi? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então é possível para Deus fazer um rico ser humilde e ele entrar no reino de Deus. É possível para Deus fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. Amém? Mas também é muito possível o pobre ser um cara orgulhoso, soberbo, sem a ajuda de Deus. Isso aí a gente consegue. Tudo que é ruim a gente consegue. A gente consegue a ruindade toda. Eu, quando converso com aqueles amados que acreditam que está tudo feito, tudo predestinado, tudo escrito, eles costumam dizer assim, ninguém entra na festa se não for convidado. Eu respondo, digo, é verdade, mas tem muita gente que é convidada e não aceita o convite. Foi o próprio Cristo que falou isso. Para coisa ruim a gente consegue. Ninguém acrescenta 1 milímetro à sua estatura e nem agrega nada à sua vida. Mas para morrer a gente consegue, a gente se mata. A gente acaba com a nossa vida antes da hora. Tudo que é ruim a gente faz naturalmente, sem a ajuda de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Gálatas 5, é inimigo da carne e a carne é inimiga do Espírito, mas diz que o Espírito se opõe à carne para que a gente não faça o que a gente quer. Ou seja, a nossa vontade é frontalmente contrária à vontade de Deus. É por isso que o Espírito Santo nos resiste profundamente. Isso que ele está falando é Paulo por meio das Escrituras Sagradas, que a gente crê e prega e anuncia e ensina. Ele está dizendo, o Espírito te resiste para você não fazer o que você quer. Em outras palavras, é assim que ele está dizendo. Outra frase que eu saquei é a seguinte, ser pobre de espírito é ter a consciência do seu vazio espiritual, quer você possua muito, quer você possua pouco. A pobreza de espírito é essa consciência de que você tem um vazio dentro de você. Você tem essa consciência. Ainda que você tenha muito, ou que você tenha pouco, em todos os sentidos. Um bom choro de quebrantamento vale muito a pena. Por quê, Franco? Porque Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste. Outra verdade sobre a felicidade de tudo que a gente conversou. Mansidão, falei com vocês ontem, não é indiferença ao mal. Por quê, Franco? Porque Hebreus 1:9, falando sobre Jesus, vai dizer que ele odeia a iniquidade tanto quanto ama a justiça. Então, a mesma força que Deus tem para amar a justiça, ele tem para odiar a iniquidade. E o nosso Jesus manso, ele resistiu a toda iniquidade. Toda. Ele não disse para a mulher adúltera, vai e segue fazendo o que você estava fazendo antes. Ele perdoou a mulher adúltera e falou com ela, vá e não peques mais. E advertiu outros também, não peques mais para que algo pior não te suceda. Então, Jesus não tem nenhum afinco com a injustiça, com a iniquidade, embora seja manso e humilde de coração. A sua mansidão e a sua humildade não tem nada a ver com
o mal do homem. Ele é indiferente ao mal. Não, deixa rolar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não conhece o Senhor se você pensa assim. O Senhor, ele trata tudo que é ruim, tudo que é mal. Ele confronta. Ele odeia, diz a Bíblia, ele odeia a iniquidade. Odeia. Ele odeia a iniquidade. Está escrito. Sobre o tema que a gente conversou ontem ainda, verdades sobre a felicidade, existem apetites que jamais serão saciados. Jamais serão saciados. Quando Jesus disse que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados, está claro, por meio das Escrituras, que existem apetites que nós não vamos satisfazer nunca. Vou pegar aqui um texto aqui, eu poderia pegar 2, 3 ou mais. Vamos pegar pelo menos... Vamos abrir Eclesiastes 5. 5, 10. Ele começa dizendo assim, ó, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isso é o sábio falando no final da vida. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Tem um texto em Provérbios que vai dizer, se não falha a memória do vovô aqui, não vai falhar não, vai dizer assim, Provérbios 27, 20, achei aqui, o inferno e o abismo nunca se fartam. Mas ele vai dizer também, os olhos do homem também nunca se satisfazem. Então, por exemplo, o cara que come pornografia, o cara que se alimenta da impureza, o cara que come dinheiro, ele é insaciável. Quem vive em função dos bens, isso é insaciável. Essa fome, filho, você não vai saciar nunca. Você nunca vai se ver farto, cheio. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. Jamais. Você vai seguir faminto. Isso aqui é muito interessante, porque a figura de Salomão, que escreveu aqui Eclesiastes, é muito emblemática. Para pensar. Foi um cara que começou muito bem, terminou muito mal. Foi um cara que pediu a Deus só sabedoria para tocar um povo, para liderar um povo de Deus. E Deus achou aquilo tão legal que deu a ele, agregou a ele, além da sabedoria, outras coisas, inclusive riqueza. O que Salomão fez com tudo que ele tinha? Ele colecionou mulheres, ele mesmo diz isso. Imagina um cara ter 1000 mulheres. 1000. Ele casou com 700 mulheres. Dessas mulheres, princesas que ele casou, provavelmente ele ganhou 300 concubinas. Então ele deitou com pelo menos 1000 mulheres diferentes. Um homem insaciável. Diz que bebeu os melhores vinhos, diz que provou de tudo que ele fez, ele foi provando. Pensa num cara que nunca matou a sede dele. Nunca matou a sede dele. É uma figura muito emblemática, né? E Jesus vem e diz o seguinte, feliz é o que tem fome e sede de justiça, porque ele é saciado. Parece que Jesus está dizendo assim, Salomão nunca foi feliz. E o próprio Salomão, quando começa a escrever, ele deixa claro isso, a infelicidade dele. Ele começa a dizer, isso tudo é vaidade, tudo é vaidade. Parece que chega a uma conclusão
que dá um vazio existencial nele tão grande, já na velhice, tropeçando, porque na velhice as mulheres corromperam ele completamente. Aí ele, já naquele desespero de alma, ele demonstra toda a infelicidade dele. Chega, às vezes tu lê Eclesiastes, dá até uma tristeza, dá até um tédio. Mas é muito interessante, irmãos, porque é aqui que ele vai dizer. E é um cara, não é um cara pobre, é um cara rico. Não é um cara que não teve nas mãos, ele teve tudo na mão, tudo. Tudo que o ser humano pode dizer é bom, ele disse que provou e teve. Ele que falou que teve. Ninguém descontrai. Não. É impressionante como Salomão é cultuado por muita gente. Ele disse que teve tudo, mas chegou a uma conclusão que tudo que ele teve não satisfez ele. Mas ele mesmo disse que um dia não se satisfaz. Ele começa a dizer, nunca é insaciável o troço. É uma fome sem solução. Preste atenção. Fome é vazio. Fome física. Você diz, meu estômago está vazio. Você acha que está faltando coisa lá dentro. Você quer encher o teu estômago. A tua sede, você se sente vazio, seco. Quem tem sede está se sentindo seco. A fome espiritual deveria ser interpretada da mesma maneira, um vazio dentro da gente. E ele está dizendo, não será jamais saciada essa fome. E nem essa sede. E pode tentar de tudo, dinheiro, sexo, vai tentando tudo que você quiser. Não vai saciar. Qual é o mais triste dessa história? O mais triste dessa história é você pegar um cara incrédulo que se converteu, uma mulher samaritana que se converteu, que tinha 5 maridos, agora é de Jesus, que tem a garantia de beber de um poço, de uma água, que não só sacia a fome dela. Jesus falou assim, ó, não só vai saciar a tua fome, da tua sede, você vai se tornar uma fonte a jorrar. Você mata a tua sede e mata a sede dos outros, vai jorrar de você. Pensa que maravilha. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pensa que maravilha. E de repente você cai na asneira de pensar que pode matar a tua sede numa cisterna rota. Aí cai muito bem a palavra de Jeremias, falando, esse povo cometeu 2 males contra mim. 2. A mim me deixaram fonte de água viva. E o segundo, qual foi? Construíram para si cisternas rotas. Está rachada, ela não contém água, ela não sustenta. Em outras palavras, que não te sacia. E Jesus falou isso para a mulher samaritana. A água que você bebe aí, tu volta aqui de novo para beber. Ela não resolve o teu problema. Pode colecionar homem na tua vida, não vai resolver o teu problema. Gente, é muito triste quando tu vê crente andar por esse caminho. Crente. Dá uma tristeza de alma. Como pode ser tão tolo um crente, um tolo, pensar que pode matar a sede naquilo que de verdade não mata? E se você está me ouvindo aqui e já experimentou um montão de coisa no mundo e ficou vazio, como eu, você sabe que eu estou falando a verdade. Quem te encheu foi Jesus. Agora não volte a beber na lama, na água suja. Não volte a tentar matar uma sede que só Jesus resolve. É uma ilusão. Tá? Você é feliz quando você tem sede e fome da justiça divina. Amém? Por quê, Franco? Por quê? Porque você será farto. Está aí uma coisa que você não vai ficar com um buraco vazio para sempre. Você vai se ver cheio, abundante. Mas, Franco, às vezes a gente fica sentindo falta de Deus, dá uma certa... É verdade. Mas mesmo no teu período assim, de secura com Deus, tu percebe que teu amor não muda, tua busca segue, tu percebe que Deus está falando contigo. Não é uma coisa assim que você desesperadamente corre para o pecado, vai meter o pé na jaca, fazer a jaca de pantufa. Não, amado, você não precisa, não de verdade. Pessoas maduras, quando se sentem assim, impactadas por um sentimento de que Deus não está ali, em geral, elas buscam mais a Deus. Não é buscar outra coisa, elas vão mais ainda. É como a raiz de uma árvore que aprofunda mais ainda para ver se encontra água. Não é? Porque ele sabe
que ele não vai ser saciado em ninguém mais. Ele tem plena consciência disso, que só pode ser saciado no Senhor. Um texto que eu não vi ontem, mas eu acho que valeria a pena cooperar contigo, de Tito 3, 1 a 5. Vou até separar logo Tito 3, 1 a 5. Vou pegar aqui uma versão mais fácil. Por que eu quero separar esse texto de Tito, cadê tu, Tito? 3, 1 a 5. Vou ler aqui. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também, a minha Bíblia está vermelhinha, esse versículo 3, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça própria praticadas por nós, mas segundo a sua o quê? Sua o quê? Misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por que eu quero botar aqui como verdade sobre a felicidade? É que os filhos de Deus, que os filhos de Deus também, pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Mas os felizes aqui, os misericordiosos, eles não esquecem. Vou dizer isso, eu sei que vai soar ruim para alguns. Eles não esquecem suas tristes origens. Não esquece. Tito está dizendo, ele está dizendo claramente, pois nós também no passado éramos. O que, Franco? Insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiados. Por que isso é importante, Franco? Porque isso coopera com a tua misericórdia. Porque apesar de nós sermos assim, ele vai dizer que Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou. E nós éramos assim. Então é muito bom para o feliz não esquecer a sua origem. Não esquece a sua origem. Lembra quem você era. Eu sei que as pessoas vão dizer, não olha para trás, deixa as coisas para trás. Paulo não está falando disso não, amado. Senão ele não estaria falando para Tito agora, Tito, lembra que no passado, lembra como a gente era, alguns de nós, como a gente era, lembra como a gente vivia. Ele não está deixando as coisas que para trás ficam, não é esquecer nossas origens. Pelo contrário, lembrar das nossas origens mantém acesa a misericórdia. Porque a gente esquece que a gente era coisa péssima, horrível, ruim, e olha para as pessoas de cima para baixo e não tem nenhuma misericórdia das pessoas. Vou mais longe. Nós somos tão soberbos e orgulhosos nisso, que às vezes a gente esquece tanto da nossa origem que a gente não coopera nem com o novo convertido nas suas fragilidades, nas suas carnalidades do novo, suas bebezices. Neurologia agora, purinha, bebezice não existe, né? A gente inventa essas bebezices, essas coisas de criança, que naturalmente o novo convertido começa. Parece que a gente é muito implacável, sem misericórdia. Irmãos, no trato de uns com os outros, mesmo quando você fala a verdade, deve ser falada em amor e cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. Você vai lá cheio de misericórdia e fala, lembrando de quem você foi, de onde você saiu, daquele buraco, daquela lama, daquela desgraça. Isso coopera grandemente com a nossa misericórdia.
Somos felizes, os misericordiosos são felizes. Eles alcançarão misericórdia. Tu vai lembrar das tuas origens bonitinhas, vai parar de colocar jugo sobre os outros, peso que nem você carrega, entendeu? Com o dedinho, e você, cheio de misericórdia, lembra teu buraco. De vez em quando, de quando em vez, em várias situações, até com os nossos filhos, eu falar com Denise, Denise, olha de onde Deus nos tirou. Olha quem nós éramos. Engraçado, a gente começa a andar com Deus, a gente convive com o Senhor, com o Espírito Santo. Parece que dá um apagão, a gente esquece a nossa origem. A gente olha para as pessoas e vê as pessoas tão pecadoras, tão miseráveis, que dá vontade. Olha, a gente é impaciente até com o pecador. Raça de víbora! A gente tem uma impaciência estranha com o pecador. Impaciência, como se a gente fosse criatura boa. Se alguém pensa que está de pé, pensou que está de pé, para não cair. Pensa, a pessoa muito dura, às vezes tem que beijar a lona para ver que ela não pode ficar de pé sem Deus. Infelizmente é assim. Às vezes a pessoa tem que levar um tombo para quebrar a cara, literalmente, para ver, cara, eu sou uma porcaria ainda. Sem Jesus eu não sou nada. É a graça que me sustenta. De pé. Então, lembrar. Aqui Paulo está lembrando mesmo, literalmente. Está lembrando. Não deixa nenhuma dúvida. Vou ler de novo, para você não ficar. Ele está dando alguns conselhos, alguns princípios, alguns mandamentos para os irmãos, que começa com os governantes, as autoridades, para ser obediente, está pronto para toda boa obra, não difame ninguém, sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos, pois nós também, no passado, éramos. Não somos, mas éramos. O que, Franco? A lista é feia. Insensatos, desobedientes, desgarrados, escravo de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, que resumo, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, não fizemos nada para que isso acontecesse, mas segundo a sua misericórdia. Oh, coisa linda. Segundo a sua misericórdia. É essa misericórdia que se renova cada manhã na nossa vida. E ela é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Os misericordiosos, meus amados, eles alcançarão misericórdia. Não queira ser vara na vida de ninguém. Se tiver que ser, pede a Deus misericórdia já adiante, antes de começar a tratar. Não queira, não pede a Deus para ser vara, espada, para tratar de... Não peça. Pelo contrário, fala, Senhor, usa outro, mas se tiver que ser eu, tenha misericórdia de mim. Para eu não me exceder, para eu não agir sem misericórdia. Coopera com a nossa misericórdia, lembrar. Você diz amém ou não? Outra verdade sobre a felicidade, os filhos de Deus, que são os pacificadores, serão chamados filhos de Deus, eles pregam um evangelho de paz e reconciliação. Eu vou pegar aqui Efésios 2, 13. Acho que 13 e 14, acho que dá Efésios 2. Acho que dá para ver direitinho. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio,
Cristo evangelizou paz a vocês. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Amém? Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai e um só Espírito. O pacificador que eu falei ontem, ele leva o evangelho da paz. Ele quer tratar o nosso principal problema, a nossa inimizade com Deus. Quando você anuncia o evangelho do reino para o incrédulo, você está sendo pacificador. E quando você está ajudando o irmão a se voltar para Deus, a voltar, a baixar as armas, a se render a Jesus, você está sendo um pacificador também. Mas é importante não esquecer que para pacificar nós precisamos estar em paz também. Ninguém pacifica em conflito, em guerra, em meio à confusão. É melhor você experimentar a paz e depois ministrar a paz do que ficar tentando levar as pessoas, senão tu vai ficar no fundo, tentando resolver problemas humanos, conciliando os conflitos humanos entre si. E por fim, eu também quero ler aqui pelo menos os 3 versículos de João 15, 18 a 21. Eu falei que os filhos de Deus pregam um evangelho de paz e reconciliação, Efésios 2, 13 a 17. Somos odiados pelo mundo por causa de Jesus. Agora preste atenção. Quanto mais parecidos com Jesus formos, mais perseguidos seremos. Isso parece que fica muito notório em João 15, 18 a 21. Parece que isso aí fica muito claro. João 15, 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pode até querer viver no mundo, pode até amar o mundo, mas vocês não são do mundo. Vai ser um negócio horrível. Quando um filho de Deus tenta viver no mundo como se fosse dele, é uma coisa ruim demais. Ele percebe que tem uma coisa muito fora. Porque você não é do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Ele escolheu você do mundo. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão de vocês. Isso é bom, né? Consolo, pô. As perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Mas se guardaram a minha palavra, também vão guardar as palavras de vocês. Né? Eles vão, são um consolo. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, qual foi a frase que eu achei importante destacar? Que nós somos odiados pelo mundo, mas não por nossa causa, por causa de Jesus. Jesus fez uma obra em nós, nos tirou do mundo, somos dele. Mas se percebe que quanto mais parecidos com Jesus, mais perseguidos nós seremos. É impressionante quando a gente não quer ser perseguido, a gente começa a dar aquela cara de mundano, tenta ser mundano, é horrível. Depois a gente se sente mal, porque a gente quer ser aceito. A gente vive um drama muito grande, né, cara? Da aceitação, quer ser aceito, quer ser amado pelas pessoas. A gente não quer ser rejeitado de jeito nenhum. E por conta disso a gente se cala, não prega o evangelho quando precisa pregar. Por conta disso a gente não testemunha o nosso testemunho quando a gente precisa testemunhar, para não ser rejeitado. Porque a gente sabe que é a hora que abrir o bocão, né, Jael? Os caras já vão botar você de lado. E numa cidade igual a tua, então, mais fácil, né? Se fechar umas 10 biroscas, tu não entra em mais lugar nenhum. Então é muito cruel. Aí começa aquele desejo de ser acolhido, de ser aceito, de ser amado.
e não perseguido. Mas o problema não é nosso, não é por nossa causa que somos perseguidos. Nem é por nossa causa que somos odiados. É por causa de Jesus que nós somos odiados. E lá no fundo a gente sabe disso. Tanto sabe que a gente tem vergonha do Evangelho, que a gente não fala de verdade, que a gente não quer ser rejeitado. No fundo, nós não queremos ser rejeitados. Esse amor próprio nos impede disso. Amém?